E aí, Fernando Pascotti na área, desde já dei aquele joinha, se inscreve no canal e vamos para cima. Bom pessoal, vamos continuar aqui a sequência de vídeos falando sobre algoritmos e lógica de programação. Estamos falando sobre vetores, falamos agora há pouco sobre vetores unidimensionais, então se você não assistiu aí o vídeo anterior, assista. E agora nós vamos falar sobre vetores, sobre arrays, né, ou vetores bidimensionais, né. Então aqui tem um exemplo, né, parecido com a estratégia de vetor, né, unidimensional, onde criamos ali um array, né, um array do mesmo tipo de valor, só que agora vamos fazer ele de forma bidimensional, de duas dimensões, tá certo? Poderíamos fazer de 3 dimensões também, mas não vem ao caso agora, tá certo? Que aí a gente vai deixar mais complexo. Aqui tem um exemplo, né, para que você queira dar uma olhada. Eu utilizei uma estratégia parecida no exemplo que eu vou citar agora. Vamos lá. Qual que é o exemplo que eu citei aqui, ó? Vetores bidimensionais. Eu vou descomentar esse cara aqui, tá certo? Eu criei uma variável tipo vetor, usando duas dimensões, né? Que são esses colchetes aqui duplos. E aqui eu coloquei qual que é a diferença para o unidimensional. O unidimensional, se você olhou o vídeo anterior, ele usa aqui uma única dimensão, tá certo? Então eu coloco entre esses caracteres aqui, vou colocando os valores, tá certo? Aqui não, aqui eu separo eles, tá vendo? Eu faço, coloco esse colchete, né? Esse colchete. Depois eu abro aqui novamente aqui, ó, um abre chaves, né? Na verdade, uma chave, né? Abro chave novamente, coloco os valores, fecho chave, ponto, coloco uma vírgula, abro da outra dimensão aqui a mesma estratégia, abro uma chave, coloco os valores, fecha a chave maior que atende todo o vetor, né? Isso daqui propriamente dito propriamente dito é um objeto, tá certo? Pensando em Java, tá certo? Então o primeiro exemplo que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte. A estratégia que a gente utilizou anteriormente foi usando um for simples, né? Então eu abro aqui um for, né? Dou um valor 0 até, né? E crio uma variável aqui do idx igual a 0 e tente rodar ela até o tamanho do length, né? Vamos ver o que acontece aqui nesse cenário. Vamos printar? Opa, apareceu algo diferente. Lembra que eu falei para vocês aqui que um vetor é praticamente um objeto Java? Objeto Java. Isso daqui já podemos considerar como objeto. Isso daqui é um endereço de memória, tá certo? Temos o endereço de memória desse vetor aqui, ó, né? Quando eu varri esse length aqui, né? O que é esse length? É tamanho, lembrando que é tamanho isso daqui, né? Então vetor.tamanho traga esse tamanho. Qual que é o tamanho? O tamanho é esses dois caras aqui, ó. Dois caras aqui, tá certo? Ele rodou quando ele foi varrer esse vetor, ele achou um objeto, né? Esse objeto, essa chave, a abertura e fechamento de chaves que tem dentro dele é um objeto, e aqui temos um outro objeto, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer agora utilizando aqui, ó, ao invés de usar o for comum, vamos tentar utilizar o for each, né? Vamos ver o que ele vai fazer. E já usando o objeto, vamos ver o que ele vai rodar pra gente. A mesma coisa, tá certo? Tem uma variável que é essa daqui, que é um vetor bidimensional. Então ele entra dentro desse objeto, só que ele precisa criar um objeto de um vetor simples, né? E quando ele varre esse vetor simples, ele acha o quê? Dois objetos, os dois mesmos objetos aqui, ó. Se eu printar aqui os dois aqui, ó, na sequência, você vai ver que os códigos são os mesmos aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Final 42, final 69C, tá certo? Então, você vê que a gente já tá falando de objeto já, hein? Sem precisar entrar naquela teoria brava de orientação a objeto. E agora aqui, ó, se eu pegar e rodar esse cara aqui, ó, esse terceiro exemplo de for, né? Que é tentando varrer o vetor e depois o vetor do vetor, né? Vamos ver o que ele vai fazer agora aqui, pessoal. É bem interessante. Olha aqui que ele fez, ó. Ele varreu todos os valores. De 1 até 6, né?
Então, primeiro eu peguei esse vetor aqui, ó, bidimensional, quebrei ele para um vetor simples, tá certo? Então, quando eu quebrei ele, eu comecei a varrer o vetor simples aqui, utilizando o for each. E ele me trouxe todos os valores aqui, ó, de 1 a 6. Olha que interessante isso aqui, né, pessoal? Você vê como realmente estamos falando aqui de orientação a objetos, sem precisar mexer com classe, nada dessas coisas, apenas brincando com vetores aqui, tá certo? E agora aqui, ó, vamos falar aqui dos... vamos brincar aqui com o vetor propriamente dito mesmo, do jeito que eu exemplifiquei nessa tela aqui, tá certo? Que é fazer um loop bidimensional. Qual que é a estratégia aqui? Eu uso um for dentro de um for também, né? Mas não sei se é um for simples, né? Que aí eu chamo uma variável aqui, a primeira variável eu chamo de linha, que ela inicia com 0. Enquanto linha for menor que o vetor, o length do vetor, né? Que é, lembrando que esse vetor aqui, ó, bidimensional, ele faz alguma coisa e depois incrementa, tá certo? O que é esse fazer uma coisa? Entra dentro de um segundo for, e aí eu crio uma variável tipo coluna, chamei ela de coluna, né? Int coluna, que inicia com 0, e aí eu faço a pergunta, enquanto coluna for menor que vetor linha, né? Que lembrando a mesma estratégia aqui, ó, vetor linha, é o segundo vetor, enquanto o length, né? Eu vejo se o length desse vetor for menor que a coluna, né, que o índice que estiver rodando na coluna, faça alguma coisa e depois incremente essa coluna, tá certo? O que é fazer essa outra coisa? É dar um sysout, né, o system out print, no vetor linha coluna, né? Lembrando que a gente está falando aqui de um vetor aqui, se eu pegar aqui em cima aqui, ó, um vetor desse tipo aqui, ó. Vou comentar esse cara aqui, ó. Vou voltar aqui, vamos comentar. Aqui, ó, só para vocês entenderem, né? Que é linha coluna aqui, né? Essas duas dimensões aqui. Então, dá o print e depois dá um espaço. E por último, né? Antes de voltar para o primeiro for lá, né? De fazer o incremento da linha, eu pulo uma linha, né? Então, vamos ver como que ele vai fazer esse cara aqui. Vamos executar. Olha o que ele faz, tá vendo? Eu faço como se fosse duas dimensões mesmo. Então, eu faço 1, 2, 3... primeira dimensão, 1, 2, 3, segunda linha aqui, né, 4, 5, 6, tá certo? E eu poderia fazer isso aí de forma infinita, aí vai imprimindo aqui, faz um vetorzão gigante aqui, vai até aqui embaixo, entendeu? Então é bem interessante. Eu vou pausar esse vídeo e vou fazer uma coisa interessante aqui, só para vocês entenderem melhor aqui, tá certo? Voltando novamente aqui, pessoal, fiz uma coisa interessante, olha o que eu fiz aqui, ó, eu gerei aqui 17 colunas com 17 linhas e mandei imprimir aqui para o nosso cara aqui, tá certo? Ó, vamos mandar executar de novo. Olha aqui, ó, 17 linhas com 17 colunas. Eu consigo ver se consigo aumentar aqui, eu não consigo aumentar mais aqui, mas seria isso daqui, tá certo? Olha que interessante, né? Isso daqui falando de um vetor de duas dimensões, né? Imagine aqui que a gente pode fazer com um vetor de 3, 4, 5 dimensões, tá certo? Então eu espero ter ajudado vocês. Forte abraço. Logo mais seguiremos com a sequência de vídeos aí falando sobre Java e programação Java, né? Lógica de programação e orientação a objetos. Então forte abraço, fique com Deus e tchau.